Bom dia, bem-vindos novamente à nossa aula de Matemática 2, Elementos de Matemática 2. Ah, oh, boas tardes a todos, muito bem-vindos. Ora, começando por esclarecer a tal questão do mini-teste. O mini-teste é na próxima aula de quinta-feira. Vamos fazê-lo, no caso da nossa turma, na parte inicial da aula. Podemos dispensar alguns minutos ao início para esclarecer algumas angústias de última hora, mas depois fazemos o teste e depois do mini-teste começamos a trabalhar noutras coisas. O que há na página é um teste de autoavaliação para treino e esse fecha amanhã, porque não fazia sentido estar aberto ao mesmo tempo que o teste a valer, digamos assim. Portanto, espero que isso seja claro. Aproveitem para treinar, que esse mini-teste tem, não sei, 9 ou 10 ou 11 perguntas, é mais comprido do que o mini-teste que vai ser a valer, que tem 4 perguntas como o primeiro, mesmo género, portanto esse que está aí, que está neste momento disponível na página, é só para treinar e vai desaparecer antes de começar o teste verdadeiro. Ok, ora bem, então, vamos ao trabalho, porque esta é a melhor altura para nós treinarmos mais um bocado e esclarecermos as dúvidas que houver sobre a matéria das séries, que é o que vai sair para o mini-teste. E então, como de costume, já vos deixei um exercíciozinho de aquecimento, que é retirado daquela folha de exercícios extra, e portanto sugiro que se pronunciem relativamente aqui ao nosso exercício de aquecimento. Temos 3 séries e pergunta se são convergentes ou não. É mais ou menos óbvio que espécie de séries é que estamos a tratar e, portanto, eu penso que este é um exercício muito simples para a gente começar por hoje, não é? Daquelas séries mais simples. Digam coisas, meus meninos. Posso começar eu? Bom dia. A primeira é convergente. A primeira é convergente. É uma série geométrica de razão 3,5. 3 quintos, desculpa. É uma série geométrica de razão 3 quintos. E converge, se eu não me engano, nas contas para 27 sobre 50. A soma deu 27 sobre 50? Ok, eu não confirmei as contas, mas acredito que sim. Mais alguém quer confirmar? O Vasco está aqui a dizer por escrito que a primeira é convergente, portanto concorda com o Rui, e também está a dizer que as outras, a segunda divergente e a terceira divergente, com um ponto de interrogação, mas já lá vamos. E, portanto, o Rui disse muito bem que a primeira série é convergente, é uma série geométrica de razão 3 quintos, a Inês diz que concorda, e o Rui disse que a soma dá 27 sobre 50, uma vez, fazer uma conta de cabeça rápido, confirmam? Só, confirmam? Sim, a mim deu o mesmo. Deu o mesmo, ok, está bem. Então, a Tatiana diz que deu o mesmo, muito bem, portanto, concordamos. A segunda, o Vasco disse que é uma série divergente. Porquê, Vasco? Porquê, Rui? Porquê? Bom, deixa lá o Vasco responder, coitado. Ok, acho bem. Então, Vasco, eu sei que o Vasco não tem microfone, portanto tem de ser por escrito, mas espero que ele diga porque é que é divergente. Vasco, outros meninos, porque é que a segunda é divergente? O Vasco já disse que é divergente. Porquê? Eu acho que é convergente. O Vasco está a cogitar a justificação. A Inês diz que acha que é convergente. Tatiana disse, peço desculpa, não percebi. Eu também acho que é convergente, eu concordo com a Inês. Ok, que é convergente? Ora bem, eu acho que é divergente. O Rui acha que é divergente. Portanto, bom, penso que toda a gente concorda com uma coisa, é que para saber se uma série geométrica é convergente ou divergente, o que precisamos saber é qual é a razão da série. Isso acho que por esta altura toda a gente sabe. Agora o Vasco diz, dê-me um segundo, vamos dar um bocadinho de tempo ao Vasco para se pronunciar, uma vez que ele foi a primeira pessoa a dizer que é divergente. Agora já há várias pessoas que dizem que é convergente, mas também outras que dizem que é divergente. É bom haver assim debate, polémica. Vamos lá. Então, a questão é quanto é que, no fundo,
quanto é que é a razão, qual é que é a razão desta série? Ora, o Vasco estava a dizer, o numerador é de maior grau, o denominador estar lá o n mais 1 não interessa. Ora bem, então vamos tentar escrever isto de uma maneira que torne esta coisa toda clara. Ou seja, portanto, no fundo a questão é o que interessa, ou seja, a série tende para mais infinito. Ora bem, vamos lá tentar esclarecer isto bem, porque se nós percebemos bem qual é a razão desta série, fica mais claro o que é que se passa. Ora bem, nós olhamos para aqui, o 2 elevado a 3n, podemos escrever como uma potência aqui com n em cima, fica como? 8 levantado a n. Quem é que está levantado a n, Rui? 8. 8, eu não tinha percebido, 8. Espero eu. Com este 2 levantado a 3n, podemos escrever como 8 levantado a n. E este 5 levantado a n mais 1, podemos escrever como 5 levantado a n vezes 1 quinto. 5 levantado a n vezes 5. Vezes 5 aqui no denominador, exatamente. Então vamos lá copiar isto aqui e escrever aqui ao lado, que é para ver se isso fica completamente claro. Já tinha aqui a série, já estava aqui. Vamos pôr aqui novamente. E, portanto, se eu bem entendi, este 2 levantado a 3n, vamos escrevê-lo como 8 levantado a n. 8 levantado a n. E este 5 levantado a n mais 1, vamos escrevê-lo como 5 levantado a n vezes 5. Vezes 5. Lembro aqui a escrever qualquer coisa. Que chato. Professor, pode explicar de onde é que veio o 8 elevado a n? Ok, sim. Vamos explicar onde é que vem o 8 elevado a n. Isso agora já não... Oi, porque é que ele está a gostar? Desculpe, mais um instantinho. 8 levantado a n, fração 5 elevado a n. Professor, esqueça, já percebi. Já? Já percebi que é o negócio. Vou tentar aqui dólares abaixo. Vamos cá estar. Portanto, 2 levantado a 3, levantado a n dá 2 levantado a 3n, ou seja, voltando para trás, podemos escrever isto como 2 levantado a 3, levantado a n, e fica 8 levantado a n. Portanto, já percebeu qual era a questão. E o 5 levantado a n mais 1 podemos pôr como 5 levantado a n vezes 5. Ora, então, se nós juntarmos ali, olharmos sobre aquilo que está elevado a n, podemos reescrever esta coisa. Podemos pôr este 1 sobre 5 aqui para fora e este 8 levantado a n sobre 5 levantado a n, podemos pôr 8 sobre 5 levantado a n. Vou escrever isto direitinho. Ver se desta vez ele não nos estraga. Mais. Eu quis-me ajudar. Ok, está bem? Estão a ver agora como é que fica? Estão de acordo com esta conta, meus meninos? Ok, o Rui explicou que 2 levantado a 3n e 2 levantado a 3 levantado a n, muito bem, a Inês também concorda, e portanto, uma vez escrito assim, portanto, no fundo, qual é aqui a nossa âncora nesta coisa? É reescrever de maneira a ficar uma constante vezes qualquer coisa elevada a n. Ficando assim, olhando para aqui, se tivéssemos começado por escrever, eu costumo dizer assim, se tivéssemos começado por escrever a série desta maneira, como está no final, ninguém ia duvidar que a série é divergente, exatamente. Sim, a série é divergente, sim. E a razão é 8 sobre 5, sim. Diz o Vasco e diz a Inês. É verdade, a série é divergente. Ok, finalmente a última. E agora aqui, se calhar, depois desta manobra que fizemos nesta segunda série, se calhar a última fica mais fácil agora de perceber o que é que vai acontecer. Eu acho que é convergente. Ok. A Tatiana diz que acha que é convergente e a Inês diz que agora a razão é 8 sobre 25. E a soma já agora é 25 sobre 17. A soma é 25 sobre 17, ok. Se eu não me engano nas contas. Vamos escrever aqui 25 sobre 17, que eu confesso que não fiz a conta. Portanto, o primeiro termo é 1, porque isto começa com n igual a 0, fica 1. E a razão é 8 sobre 25, portanto vai ficar 25 sobre 1 menos 8 sobre 25, sim, exatamente, 25 sobre 17, está certo, muito bem.
Ok. Está bem? Está bem, meus meninos? É convergente, como o Rui disse, Inês concordo, muito bem. Muito bem, portanto, estamos de acordo. Está bem? Portanto, o truque é reescrever, portanto, neste caso, o que é que a gente faria? Reescrevemos como 8 sobre 25 tudo elevado a n, e, portanto, série de razão 8 sobre 25. E tivemos a conclusão certa. Muito bem. Bom, podemos Professor, avançar para outras... Sim? pode-me só explicar porque é que fica 25 sobre 17, por favor? Ok, então vamos escrever. Portanto, qual é a fórmula? Fórmula da soma da série geométrica. Primeira parcela, neste caso, primeira parcela, como isto começa com n igual a 0, e vou passar atrás um bocadinho. Portanto, primeira parcela, vamos aqui ver qual é o primeiro n que aparece, n igual a 0. Bom, com n igual a 0 fica 2 elevado a 0, que é 1, sobre 5 elevado a 0, que é 1. Portanto, a primeira parcela é 1. Não é? E depois multiplicamos por 1 sobre 1 menos a razão. A razão vimos que é 8 sobre 25. Então vamos lá escrever. Vamos escrever, isto vai dar 1 vezes 1 vezes fração 1 sobre 1 menos a razão, certo? Bernardo, sim? Está de acordo? Que é isto? Sim. A razão. Eu vou escrever assim só temporariamente, não é? Portanto, esta é a nossa fórmula. Primeira parcela, que por acaso é 1, neste caso é a primeira parcela que for, não é? Primeira parcela que aparecer, por exemplo, na primeira série, a primeira parcela era com n igual a 3, nesta do 3 quintos elevado a n. Portanto, a gente ia substituir aqui o n por 3, ficava 3 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. Esta era a primeira parcela da série. Neste caso, com n igual a 0 dá 1. Portanto, 1 vezes 1 sobre 1 menos a razão. Ora, a razão, vimos que era 8 sobre 25. Vamos pôr ali. 8 sobre 25. 25. Está bem? Agora é uma questão de fazermos esta conta. Como é que fazemos esta conta? Isto fica 25 sobre 25 menos 8 sobre 25. 25 menos 8, 17. E ficou o inverso de 17 sobre 25, que é 25 sobre 17. Está bem, Bernardo? Sim, obrigado. Muito bem. Ora bem, está bem. Então, avançamos. Ou ainda mais alguma dúvida sobre isto? Digam, meus meninos. Ora bem, interessante, uma coisa interessante. Ora, ainda bem que eu olhei agora para o chat, porque a Inês disse assim, já agora a soma de B deu menos 3. E o que é que a gente diz sobre isto? Diz, o quê? O Vasco diz, não pode. Então, Por ser divergente, não se devia poder calcular a soma. Exatamente, Tatiana, é isso mesmo. Inês, o que acontece é, como uma série é divergente, a soma dá a mais infinita, aquela fórmula que nós demos, neste caso não se aplica. Não faz sentido, porque reparem que aquela fórmula vinha de nós fazermos 1 menos a razão levantada a n mais 1 sobre 1 menos a razão, e depois essa parcela razão tendia para 0, mas quando a razão é maior do que 1, a razão elevada a uma coisa, já não vai tender para 0. Portanto, essa fórmula não funciona. Está bem? A Inês agora já viu porque é que não funciona. Está bem? Portanto, de facto, acontece isso, que essa perplexidade. Entretanto, o Vasco pergunta, uma série pode ser divergente e não dar mais infinito, se der menos infinito. Bom, depende, efetivamente pode, depende do que é que são os termos da série. Se a série for termos positivos e for divergente, então tem que dar mais infinito. Se for termos negativos, então tem que dar menos infinito. E também há séries em que têm muitos termos positivos e muitos negativos, e pode até ser divergente porque o limite não existe, mas esse caso não temos lidado com ele na nossa disciplina, mas também pode acontecer. Mas a questão é, para as séries termos positivos, então dá mais infinito. Tá? Exatamente, como faz isso. Bom, se for termos negativos, pode dar menos infinito. Claro que sim. Se eu puser um sinal de menos atrás desta coisa toda, esta é convergente, não é? Se esta é divergente, se eu puser um sinal de menos aqui atrás desta fração, fica um sinal de menos, então em vez de tender para mais infinito, tende para menos infinito, sim. Ok? Exatamente, ou se o limite andar a saltitar, exatamente. Também pode acontecer tudo isso. Muito bem. Ora, então vamos lá ver, ainda nos faltavam alguns exercícios da folha número 7. Se entretanto, se houver alguma dúvida ou algum pedido em particular, a gente quer resolver alguma coisa ou esclarecer alguma questão, então estão sempre convidados a pronunciarem-se, e terei todo o gosto em responder às questões.
Eu tenho aqui já preparado vários exercícios da nossa folha 3 e também daquela folha extra, mas se houver outras coisas que vocês achem que é importante ou que tenham questões a pôr, então estejam sempre à vontade para pôr. Ora bem, temos aqui um exercício que é o exercício número 7. É para nós revermos. Está aqui um bocadinho escrito de uma maneira um bocadinho diferente também para fazermos um bocadinho de ginástica com as expressões, não é? Neste caso, em vez de termos aqui uma série escrita com somatório, temos aqui umas parcelas, umas somas com 3 pontinhos, que se lê nhanhanhã, não sei se se lembram, não é? Portanto, temos 1 mais 2, mais K, mais T, mais nhanhanhã, mais nada. E depois temos uma pergunta de escolha múltipla. Enfim, ao cabo de dizer o que é que deve ser aquele K para a série ser convergente. Antes, se calhar ajuda-nos a olhar para aquilo e em vez de olharmos para aquilo com os tantos sinais de mais e umas reticências, escrever de uma maneira mais arrumadinha. A Maria tem uma resposta, uma sugestão que seja a linha D que está certa. O Elias diz que é a resposta C, a Carolina diz que é a resposta C. Eu também acho que é a resposta sim. A Inês diz que a primeira coisa que fez foi escrever em forma de série. Ok, muito bem, muito bem. Então, há várias opiniões e várias mais pessoas a dizer C. O Elias explica que é por causa das séries de Dirichlet. Ok, muito bem, muito bem. Muito bem. Então há muitas pessoas aqui a pensar corretamente no assunto. Não é? Portanto, o que é que nós escrevemos? Primeiro escrever como série, boa ideia, não é? A Inês disse, a primeira coisa que fiz foi escrever em forma de série. Está bem, então vamos lá. Então digam-me lá, como é que se escreve isto em forma de série? Série. Começamos para aí com n igual a 1, talvez, não? Até infinito, será? Infinito. Como é que a gente... Ora, de n elevado a k. Ok, diz a Inês. Okay. N elevado a k. Portanto, é 1 elevado a k mais 2 elevado a k. Portanto, é somatório de coisas da forma elevado a k. Ok, então vamos pôr aqui. Vamos ver se fica bonito. Depois, faz mal. Não é? Temos isto, não é? Portanto, ora bem, escrito desta maneira, o Elias disse, então séries de Dirichlet, e a Inês disse, então também fiz da mesma maneira. Não é? Mas séries de Dirichlet não costumam aparecer com este formato que aqui está. Costumam aparecer 1 sobre uma coisa. Exatamente, e a Inês diz, então vamos escrever como 1 sobre n elevado a menos k. Boa. Okay. Muito bem. Muito bem. E então, aplicamos, como disse o Elias, e a Inês também, e outras pessoas não disseram, mas também pensaram, aplicamos o critério geral das séries de Dirichlet. Portanto, que dizem o quê? Quando tenho 1 sobre n elevado a uma coisa, esta coisa, para a série ser convergente, esta coisa tem que ser maior do que 1. Certo? Portanto, é exatamente isso que a Inês está a escrever. Menos k tem que ser maior que 1, portanto o k tem que ser menor do que menos 1. Isso mesmo. Muito bem. Portanto, vou pôr aqui a série. Vai ficar escrito, é convergente. Se e só se menos k for maior do que 1. Se e só se o k for menor do que menos 1. Portanto, a resposta certa é, como muita gente disse, muito bem, é a resposta C. Muito bem. Ok. Bonito. Está bem, meus meninos? Há dúvidas sobre isto? Está tranquilo? Está sereno? Portanto, reescrevemos na forma
somatório. Reparem que às vezes, quando éramos pequeninos, se calhar este sinal de somatório metia-nos assim um bocado de medo e que se calhar gostávamos mais de ver isto escrito desta maneira. Agora já somos crescidos, dizemos assim, pá, como é que isto fica escrito de uma forma fechada, compacta, clara, sem qualquer espécie de ambiguidade? É com o sinal de somatório e exercício 8. Então, se calhar vamos então ao nosso exercício 8, que diz, mostra que esta série é convergente. Pede duas justificações, duas maneiras para abordar a série. Ou usando um critério de comparação, ou então usando o critério de D'Alembert. Duas alternativas para estudar a série. Para usarmos um critério de comparação, se calhar podemos começar por D'Alembert. O que acham? O que é mais fácil? O D'Alembert. D'Alembert, mais fácil. Bem. E então, o D'Alembert, lembram-se o que é que diz o D'Alembert? Se eu tenho uma série somatória da n, o que é que eu vou fazer? Digam-me lá, como é que funciona? Limite da n mais 1 sobre a n. Limite da n mais 1 sobre a n e depois? Menor que 1 converge, maior que 1 diverge. Exatamente. Menor que Igual a 1 não se sabe. Muito bem, é isso mesmo, Rui. Perfeito. Portanto, fazemos limite da n mais 1 sobre a n. Se der menor que 1, a série converge. Se der maior que 1, a série diverge. Se der igual a 1, não ficamos a saber. É exatamente isso que diz o nosso critério. Muito bem. Portanto, quando o exercício já nos está a dizer, bom, use o critério de D'Alembert, se a gente sabe, na boa, não é? É fazermos esse limite. Então, vamos lá. Fazemos o limite de fração n mais 1 a dividir por AN. E neste caso, quem é o AN mais 1 e o AN? Bom, neste caso, AN mais 1 é 1 sobre N mais 1 n fatorial. mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. E o AN é 1 sobre 1 N sobre fatorial. n fatorial. Bom, ao dividir estas duas frações, o que a gente faz é multiplicar 1 sobre n mais 1 fatorial por o inverso desta coisa, ou seja, o n fatorial vai ficar ali em cima e isto dá simplesmente esta A fração. zero. O limite vai dar zero, não é? Fica o limite de... Eu vou escrever devagar, porque para algumas pessoas às vezes isto ainda faz alguma... Isto ainda iria ficar N fatorial sobre N mais 1 fatorial. Exato. E n mais 1 E fatorial. cortavam os fatoriais. E isto simplifica-se, porquê? Porque n mais 1 fatorial é nem mais nem menos que n mais 1 a multiplicar por n N fatorial. fatorial. Simplifica com o de cima. Portanto, para aplicar o critério de D'Alembert, fazemos este limite. Digamos, este é o nosso A índice n. Portanto, fazemos A índice n mais 1 a dividir por A índice n. Simplificamos, calculamos o limite, deu 0. E o critério diz, como o Rui explicou, e muito Como o bem, limite é igual a 0, é menor este que 1, limite é convergente. é 0, que é menor que 1, a série é convergente. Portanto, para aplicar o critério de D'Alembert, fazemos este limite. Digamos, este é o nosso A índice n. Portanto, fazemos A índice n mais 1 a dividir por A índice n. Simplificamos, calculamos o limite, deu 0. E o critério diz, como o Rui explicou, e muito Como o bem, limite é igual a 0, é menor este que 1, limite é é convergente. 0, que é menor que 1, a série é convergente. Ora bem, vamos então recomeçar, porque a questão, para completarmos o exercício, falta-nos argumentar que a série é convergente usando um critério de comparação. Ora, como sabem, comparar exige uma outra série para servir de termo de comparação. Não é? Portanto, temos de estudar a série somatória de um sobre n fatorial e temos de arranjar uma outra série para comparar. Podemos usar o segundo critério de comparação. Podemos usar o segundo critério de comparação. Eu usei o primeiro, não sei se está bem. Vamos lá ver, depende se encontramos algo que seja da mesma ordem de grandeza daquela ou se encontramos algo que seja maior. Basicamente, no fundo, é essa coisa. Se vamos encontrar um termo de comparação que seja algo
maior do que este, então usamos o primeiro critério de comparação. Se arranjamos algo que seja sensivelmente do mesmo tamanho, pode ser o dobro, pode ser um terço, pode ser o triplo, pode ser um décimo daquele, então usamos o segundo critério de comparação. Portanto, Eu usei o primeiro critério. o primeiro, está bem, ok. E compara com quem? Eu chamei de majorante, porque como é fatorial, Sim, o número vai diminuindo dentro dos números naturais, porque vimos que há uma série de termos positivos, sim, e vi que o maior número que poderia ser era 2. Pronto, porque aquilo seria n vezes n menos 1, poderia fora ser até chegar ao 3 vezes 2 vezes 1, no fatorial, certo? sim, sim. Então, eu acho que o maior número dentro destes todos seria ter o denominador um meio, como se fosse um meio, a fração. 1 sobre 2. Sim. E esse seria o maior número, na minha opinião. 1 sobre 2? Possível. Vamos lá ver, eu vou escrever aqui a ver se é isso. Sim. É que isto não dá para partilhar o ecrã, às vezes podia... Dá. Não, mas não é o ecrã, porque eu estou com o telemóvel. Era partilhar o que eu escrevi à mão? Eu, pela minha parte, eu dou já a autorização para partilhar. Se conseguir partilhar, muito bem. Deixa-me lá ver, professor. Vamos lá ver. Só um instantinho. Agora, supostamente, deve conseguir. Se Deixa-me lá tentar. o telemóvel conseguir, pela minha parte, tem autorização para o fazer. Professor, não sei, não estou a conseguir partilhar. Eu estou a ver a sua imagem. Espera aí, deixa-me Pelo menos só... aqui a testa. Eu sei, estava a tentar rodar o ecrã. Mas assim. o ecrã ainda não ficou cá. Já está, não está? Vamos lá ver se um bocadinho aqui o vídeo. Portanto, eu não consigo. eu não sei. Vamos ver se eu conseguir pôr isso Se calhar assim maior. está a ajudar. Vê-se melhor? Ok, eu consigo ver. Conseguem ver o ecrã da Inês através do vídeo? Sim, consigo. Okay. Não consigo, só se eu depois escrever a caneta, se calhar a lápis não se vê muito bem. Não, dá para ver bem, eu acho. Se pusermos em ecrã tela cheia, dá. Ok. Pronto, o que eu fiz foi isto. 1 sobre n fatorial menor ou igual a 1 sobre 2 levantado a n menos 1. Ok, boa, muito bem. Muito bem, Inês. Pronto. E depois utilizei o majorante para, como se fosse assim pronto, foi o que eu pensei, que como era um fatorial, teria de ter esta multiplicação. Sim. E o que eu achei que era maior seria como se fosse um meio, foi o que eu pensei assim, raciocínio Então, rápido. portanto, majorou 1 sobre n fatorial por 1 sobre 2 levantado a n menos 1. Sim, e eu pus aqui a explicação. Ok, e depois tem uma série, não é? Essa Não série consigo. somatória de 1 sobre n menos 1, 1 sobre 2 levantado a n menos 1, é uma série, agora não é muito, depois o espaço a seguir. É que eu não consigo pôr no ecrã, percebem? Desculpem lá. 2 vezes, ok, razão, ok, mas eu acho que dá para perceber e acho que pensou muito bem. Portanto, o que é que acontece? Majorou a série, okay? Eu vou escrever aquilo que a Inês escreveu mais ou menos e a Inês corrige-me se eu não estiver a explicar corretamente, está bem? Ok, professor. Ok, então vamos lá ver. Portanto, vamos escrever isto direito. Fração 1 sobre n fatorial, esse ficou direito. Ok? Portanto, e a Inês pensou desta maneira. Exato. Estes fatores aqui, esquecendo daquele 1, temos aqui n menos 1 fatores e o fator mais pequeno que está aqui em baixo é 2. Portanto, se eu aqui mudar este 2, este 3 para 2, o 4 para 2, por aí fora tudo isto para 2, fico com 2 levantado a n menos 1. E fico com uma fração que é maior porque estou a diminuir o denominador. Foi algo que nós até fizemos aqui esse raciocínio. Quando falámos, por exemplo, nas sucessões enquadradas, fizemos esse tipo de raciocínio. Portanto, isto pois foi aí que eu fui buscar. Foi aí que eu fui buscar o raciocínio das sucessões enquadradas. Perfeito. Portanto, ficamos com isto. 2 levantado a n menos 1. Ok, a partir daí já temos temos a série somatória de 1 sobre n fatorial e temos a série somatória de 1 sobre 2 levantado a n menos 1. Para aplicar o primeiro critério de comparação, a única coisa que falta é justificar que a série com este termo geral aqui da direita é convergente. E isso a Inês fez porque isto é uma série geométrica, de razão meio e, portanto, convergente. Perfeito.
Maravilha. Muito bem. Perceberam, meus meninos? Se tiverem dúvidas, digam. A Inês fez um excelente trabalho, raciocinou muito bem, aplicou, majorou convenientemente, aplicou o critério correto, primeiro critério de comparação. Maravilha. Tá bom? Queimem muitos neurónios, mas funcionam. Os neurónios é como os músculos, têm que se exercitar para funcionar e funcionou muito bem. Sim, mas na quarentena acho que estou a perder mais do que ganhar. Bom, é assim, eu na quarentena, infelizmente, estou a ganhar, mas não é bem músculos, é mais gordura, Cansaço. porque a pessoa Pois. anda menos. Eu confesso que nesse aspecto isto está um bocado difícil, porque a pessoa, o meu exercício favorito é andar e as pessoas têm tendência a ficar metido de casa, não é? Porque convém não sair assim desnecessariamente, de tal maneira que os passeios são só aqui à volta ao quarteirão, evitando contactos e são menos do que era costume. Ora bem. Eu fiquei com uma dúvida na Sim, resolução. Força. Eu tinha feito de uma forma diferente e eu já percebi porque é que está errado, mas eu nesta resolução não consigo perceber a última parte, ou seja, o 1 sobre 2n menos 1. Mas o que não consegue perceber é porque é que este sinal de menor ou igual se aplica aqui? Não, é porque... Onde é que aparece 2 levantado a n menos 1? Exatamente. Exatamente. Ok? Portanto, imagine quantos fatores é que tem aqui este n fatorial? 1, 2, n, não é? Desde 1 até n. São n fatores, certo? Certo. Pronto. Mas este está aqui, o último, vezes 1, esquecendo, está lá a multiplicar por 1 ou não estar, não igual, faz nada, exato. não é? Portanto, quantos é que restam? N menos 1, depois porque se N tiram menos um termo. Ok, já Tiramos percebi. aquele, não é? E portanto, este é 2, e agora este é maior do que 2. Então se eu tirar este 3 e puser 2, o que é que acontece? Este produto aqui em baixo fica mais pequeno. O que é que acontece à fração quando eu diminuo o denominador? Aumenta. Exato, ok, Então, já se eu percebi. tirar o 3 puser 2, tirar o 4 puser 2, tirar o n menos 2 puser 2, não é? Fico com 2 levantado a n menos 1. Porque são, Ok, são obrigado, n professor, menos já 1 percebi. fatores. Boa, muito bem. Portanto, conclusão da história. Pronto, eu tinha feito a mesma solução, mas em vez de pôr 1 sobre 2 levantado a n menos 1, tinha posto só sobre 1 sobre 2 levantado a n. Com a mesma lógica. Faz diferença? Não faz diferença, continua a ser, não é menor ou igual, continua a ser menor Continua, a vamos partir lá de certos ver. termos. A única diferença é que se eu puser 1 sobre 2 levantado a n, Nos primeiros termos logo pode não mas ser. temos, não é verdade. Eu sei. Mas a partir do n igual a 4, Certo. já é verdade. E de facto, para aplicar os critérios de comparação, basta que aquela desigualdade funcione A partir de a certa partir ordem. de certa ordem. E, portanto, Sim. com 1 sobre 2 levantado a n, se eu puser aqui 1 sobre 2 levantado a n, a única diferença é que isto funciona só a partir do n igual a 4, mas pode tirar a conclusão, está perfeitamente correto na mesma. Okay. Obrigado. Ok, muito bem. Mais algumas dúvidas sobre isto, meus meninos? Ok. Bom, havia outras possibilidades, podia ser 1 sobre n vezes n menos 1, por exemplo, podia ser 1 sobre n ao quadrado, também acontece a partir também do n igual a 4, salvo erro, e portanto também havia outras maneiras, mas de facto esta é muito elegante e neste é muitíssimo bem e acho que está perfeito. E o que o Rui surgiu também está correto, está muito bem. Há mais que uma maneira de fazer isso, é uma riqueza, não fiquemos com a ideia de que eu fiz assim, está errado e assim é que está certo. Não, há várias maneiras, ainda bem. Ok, muito bem. Não há mais perguntas sobre este? Então, havia um pedido, quem pediu, já não me lembro, foi a Tatiana, foi a Inês, pediu. Sim? Eu tinha pedido o 10E, mas antes disso, nestes exercícios como o 10 na folha 3 e depois como o 8 na folha 3 extra, Sim. em que o professor tem uma data de séries e pede para calcularmos, a ver se são convergentes ou não. Certo. Há algum truque para ver, por exemplo, eu consigo identificar logo, por exemplo, aqueles que são o critério de raiz, que são fáceis de identificar. Okay. Mas há assim algum truque para identificar à partida se utilizamos a raiz ou se utilizamos, por exemplo, o critério de D'Alembert ou da razão? Vamos ver alguns exemplos. Ora, eu acho que não tinha aqui aberto o 10, mas acho que tenho aqui.
da aula anterior, exercício 10, não é necessário. Por exemplo, aqui no exercício 10 da folha 3 tem aqui várias séries, não me lembro se estavam aqui todas, faltam algumas, mas para tentar responder à questão da Inês, dizer assim, como é que eu olho para aqui e vejo se devo usar de comparação, ou devo usar da D'Alembert, ou da raiz. A Inês diz, da raiz é fácil, porque Tem lá sempre o elevado a n, tem às uma vezes, coisa elevada pronto, a os n. parênteses Este todos, aqui exato. está qualquer coisa tudo elevado a n. Eu faço raiz índice n disto, dá 3n mais 2 sobre 4n mais 3, vejo qual é o limite, 3 sobre 4, logo série convergente e está a andar. Maravilha, não é? Estas são fáceis, não é, Inês? Sim, as geométricas também conseguimos Geométricas identificar também, ora, algumas. esta é geométrica, esta é geométrica, Mas, por exemplo, esta é geométrica. na do 0,07 elevado a n, tanto pode Sim. ser, posso usar logo o facto de ser geométrico, ou eu, por exemplo, aqui apliquei o critério da raiz, que era logo para... Também, exatamente. Pronto. Mais uma vez, é um caso onde pode-se usar mais que um critério e não há problema nenhum. Peço desculpa. Não há problema nenhum em usar, haver diferentes maneiras. Ainda agora acabámos de fazer um exercício em que provámos que uma série era convergente usando o critério de D'Alembert e também usámos comparação, e ao fazer comparação usámos diferentes séries para comparar e conseguimos tirar a conclusão. Portanto, isso é uma vantagem, não uma desvantagem. Agora, como é que, por exemplo, olhando para aqui, para algumas destas séries, o que é que a gente pode fazer? Peço desculpa. Como é que a gente pode, por exemplo, lidar com professor, esta... Sim. a minha dúvida era na 10E, que é essa que tem a raiz 3. Raiz cúbica, ok. A raiz, Sim. sim, exato. E, por exemplo, eu nesta aqui, a primeira coisa que me veio logo assim à cabeça foi, como são polinómios, assim, de uma forma geral, utilizaria a série de Dirichlet Boa. para comparar. Não são rigorosamente polinómios porque têm potências que são fracionárias, não é? Portanto, exato. Mas é parecido com os polinómios, sim. E, portanto, Ok. série de Dirichlet. Boa ideia. É que eu, pronto, tento ir por associar algo que eu conheça. E só que depois, mais à frente, eu chego a um determinado ponto para calcular. Porque é que eu fiz? Tentei calcular o K na série de Dirichlet. Muito bem. Pronto, e depois chega a um ponto e eu consegui calcular, não sei se está bem, que K dava 7/6. E muito bem, está certo. Está certo. Pronto, é que eu depois fiquei assim, ok, dá isto, e depois fiquei tanto tempo perdida que depois já não sei se tinha bem o raciocínio. Sim, Ok, pensou muito bem. Portanto, a ideia é, pensamos isto como n elevado a 1/3, pensamos nisto como n elevado a 1, exato. pensamos nisto como n elevado a 1 Elevado a meio. 2, Fazemos uma exato, conta sim. e daí tiramos os tais 7/6 e comparamos com a série de Dirichlet correspondente. É isso mesmo. Ok. Exatamente. Mas eu tinha estado a comentar com um colega e ele tinha-me dito que não tinha utilizado este método. Agora já me lembro qual é que ele usou na altura. Bom, eu posso garantir que houve 2 métodos aqui que ele não usou, pelo menos não usou bem porque não dão sucesso, que é o critério de D'Alembert e o critério da raiz. Porque se tentar com uma série com este aspecto, ou com uma série, por exemplo, como esta última que tem 16n ao cubo e 3n à quinta, se nós tentarmos aplicar o critério de D'Alembert, o limite dá sempre 1. Portanto, como nós vimos no critério de D'Alembert, quando dá 1, não se chegar à conclusão. Se aplicarmos o critério da raiz, se bem que não estou a ver como é que a gente vai calcular estas raízes, raiz iniciando esta coisa toda, dá uma conta horrorosa. Pois, nunca mais saímos dali. O limite, no fim de contas, o limite também é 1. Portanto, não iria ajudar, de qualquer das maneiras. Portanto, de facto, é exatamente aquilo que o Inês disse. Uma coisa destas, em que eu tenho potências de n elevado a 1/3, n elevado a 3, n elevado a 5, por exemplo, tanto faz esta linha E da raiz cúbica, como esta última do 16n ao cubo, menos n sobre 3n à quinta mais n, são coisas em que nós vamos naturalmente usar as séries de Dirichlet para comparar. São mesmo boas para isso. E, sinceramente, eu nunca gosto de dizer que só há uma maneira de fazer, porque pode haver outras maneiras de fazer e eventualmente até há coisas que nós não aprendemos, mas com aquilo que nós aprendemos, não estou a ver outra maneira prática de lidar com estas séries, a não ser usar o segundo critério de comparação e com as séries de Dirichlet.
Não sei se isto responde à questão, se é Sim, é que, há pronto, é que a minha dificuldade primeiro é identificar qual é o critério. Pronto, é o problema de todos, não é? Só que depois, às vezes, eu começo a pensar, tenho esta opção, tenho esta, só que às tantas começo a experimentar algumas, em vez de ter uma técnica, pronto, lá está, da raiz eu já arranjei a Bom, técnica. portanto, já houve aqui várias técnicas, não é? Portanto, Uhum. uma coisa elevada em N sugere perto da raiz, ou reconhecer que é geométrica, se for o caso, não é? Exato. Mas aqui há duas que são geométricas, que é, aliás, há três que Essa são aí é de geométricas. baixo. Esta, a de baixo, e Eu esta também. aqui também, porque este é 1 sobre E elevado a N. Não é? Portanto, também é uma série geométrica. Eu também pus que aquela que tem, deixa-me ver se o professor tem aí. Não, o professor não tem aqui. Não tenho aqui, mas diga. Que seria a F, 1 sobre 3 mais menos 1 N elevado a N. Ok. Então, Eu também considerei que essa era geométrica. vamos pôr essa também, não é? Portanto, somatório de... É uma fração com 1 em cima. Uhum. E em baixo abrir parênteses. 3 mais Menos 1 elevado a N. elevado a N. E tudo depois, elevado a N, não é? exatamente. Elevado a N. Estou aqui no espaço. Não espaço. Acho que já dá. Portanto, onde é que ela está? Está aqui. Pus aqui no meio. Não pus onde começa, mas para efeitos de saber se é convergente também não faz diferença, não é? Uhum. Portanto, e esta aqui... Eu escrevi que ela era geométrica e depois o que eu fiz, por exemplo, foi exatamente como este exercício que fizemos aqui do 8. Limitei-a, digamos. Porque ela andaria entre dois valores porque tem menos 1 elevado a N, ou seja... Ok, portanto, cuidado, não é, Okay. há uma coisa que não estava bem, quer dizer escrever que ela é geométrica, não é geométrica, não é geométrica porque isto está aqui elevado a N não é sempre o mesmo número, se fosse o mesmo número, sim, não é? Portanto, se aqui, por exemplo, esta que está aqui é 1 sobre E, tudo elevado a N, isto se fosse 1 sobre 3 elevado a N, tudo bem, mas umas vezes é 3, umas vezes é 2, outras vezes é 4. Mas a ideia, há aqui uma intuição que é muito boa, dizer assim, isto está aqui, faz lembrar uma série geométrica, não é uma série geométrica, mas faz lembrar uma série geométrica, aliás, até faz lembrar duas, ou 1 sobre 2 elevado a N, ou 1 sobre 4 elevado a N. Elevado a N, pois por isso é que eu associei que também podia dizer que era. Está a pensar muito bem, está a pensar muito bem. E depois o que é que nós vamos usar? Bom, se eu tenho aqui umas coisas, estou a relacionar com outra série, isso já me está a dizer, no fundo, isso que a Inês pensou, e pensou muito bem, já está encaminhado para uma solução, que é usar um critério de... É o primeiro critério de comparação. Primeiro critério de comparação, exatamente. Portanto, assim, não consigo ver uma receita única, universal, que a gente, digamos, um algoritmo que a gente enfia uma série e sai do outro lado do critério, mas estas intuições que a Inês está aqui a demonstrar, e eu acho que esta conversa pode ser muito útil para muita gente, não tenho ouvido as participações dos colegas que podiam aqui ser úteis também, espero que as pessoas estejam a ouvir e que também são convidadas a participar, com o áudio ou com o chat, como quiserem, porque estas dúvidas são muito boas. Estas dúvidas que a Inês está aqui a pôr e os raciocínios que está aqui a transmitir são muito bons, muito certos e a formar as intuições corretas. Isso acho que está muito bem. Não se pronunciam, meus meninos, todos os meninos, está tudo silencioso. Professor, eu acho que estamos todos a prestar atenção à sua explicação. Eu espero que sim, mas gostava de ouvir. Reparem que estão, como não vejo, não é? Ora, o Vasco diz que está a seguir bem, ok, ainda bem, a Patrícia diz que estão atentos, ok, ótimo, ainda bem, eu penso que sim. Então, deste exercício a questão era a linha E. Portanto, não sei se vale a pena escrever mais ou se ficou esclarecido ou se... Eu acabei por perceber, não sei agora. Portanto, a ideia, nós podemos se calhar escrever um bocadinho. Sim. Escrever um bocadinho agora onde é que ela está. Até fica registado. Vamos pegar aqui na série, vamos passá-la aqui para baixo. Vamos deixar aqui um espacinho. Agora.
Saber se temos com a série certa. Ok, temos com a série certa. Eu vou escrever isto de outra maneira. Então, este raiz cúbica de n, vamos escrever como n elevado a 1/3. Este n mais 1, vamos deixar aqui quietinho, mas vou pôr assim só por elevado a 1. E este raiz de n menos 1 vou escrever como n menos 1 elevado a 1/2. São ok, está bem? Está bem? Estão a ver a transcrição que a gente fez? Bom, então agora o que é que nós pensamos? Ora, pensamos assim, se este n mais 1 fosse n em vez de n mais 1, lembram-se daquela ideia das pedidos? Aquela mais 1 é uma pedida. Este n menos 1, se fosse n em vez de n menos 1, então tínhamos aqui n elevado a 1 vezes n elevado a 1/2, ficava n elevado a 3/2. Então vamos escrever assim. Eu vou escrever desta maneira, que às vezes é uma maneira, por acaso acho que ainda não tínhamos escrito desta maneira, mas já vamos ver isto passado escrito, para se ver melhor. O que eu vou fazer é, vou tirar o n menos 1 e pôr n, vou tirar o n mais 1 e pôr n. Okay. E não era bem isto que eu queria escrever, desculpem lá, não era aproximadamente igual que eu queria. Eu queria este sinalzinho. Podemos dizer, no fundo o que estamos aqui a dizer é, esta série vai ser da mesma natureza que, para, o que é que estamos a fazer? Estamos a observar que quando fazemos, se eu fizesse o limite desta coisa a dividir por aquela, ia dar 1, porquê? Porque o n sobre n mais 1 elevado a 1, o n sobre n menos 1 elevado a 1/2, tudo isto ia ter limite igual a 1. Portanto, digamos, o termo geral desta série a dividir pelo termo geral da outra série, o limite dá 1. Como dá qualquer coisa que não é zero nem infinito, as duas são da mesma natureza. Muitas vezes usamos este, por acaso não tinha calhado de escrevermos desta maneira, mas é uma maneira abreviada de dizer esta série e esta são da mesma natureza, ou seja, convergem as duas ou divergem as duas. Mas esta agora nós podemos simplificar e escrever, porque fica n elevado a 3/2 e aqui fica n elevado a 1/3, portanto fica, mesmo que n elevado aqui em baixo, passarmos o 3/2, 1/3 para baixo, ficava 3/2 menos 1/3, que dá os tais 7/6. Portanto, isto é igual, agora é mesmo igual à série, vou copiar outra vez. Isso ficou direito. Portanto, vamos usar, por acaso já estava aqui, foi uma coisa que ficou a pender da última vez, portanto até calhou bem. Não é? Portanto, fazemos esta série, mudamos, reescrevemos a forma de potências para vermos melhor quais são os expoentes que estão envolvidos, deitamos fora as pevides e reparamos que isto que aqui está é exatamente 1 sobre n elevado a 7/6. E, portanto, as duas séries são da mesma natureza. Esta é uma série de Dirichlet convergente, porque 7/6 é maior do que 1, e, portanto, a série que era dada é também uma série convergente. Tá bem? Reparem, não dissemos ainda que critério é que está aqui implícito, não é? Que critério é que nós usamos aqui, afinal? Às vezes a maneira como se escreve Comparação. É comparação, não é? Mais especificamente é o segundo critério de comparação. Não, repare, não estamos a dizer que uma coisa é menor que a outra, estamos a dizer que as duas coisas são do mesmo tamanho. Quando temos aqui esta mesma natureza, o que está implícito é que o limite de este termo geral a dividir por este termo geral, que é o mesmo que 1 sobre n elevado a 7/6, este limite dá 1. Como dá 1, mesma natureza, segundo critério de comparação. Está bem? Mas eu prometo que no mini-teste não vai aparecer, já há outro aviso de 10 minutos, no mini-teste prometo que não vai aparecer um critério de comparação com coisas assim, com expoentes fracionários e não sei o que é que possam atrapalhar. O objetivo não é atrapalhar as contas, mas se aparecer coisas dessas, há de ser com expoentes mais
mais simplesinhos, porque o que interessa é nós percebermos. O que interessa é percebermos, no fim e ao cabo, a ordem de grandeza das coisas. Por exemplo, aqui neste exercício, agora não está aqui, aqui neste último, o que é que conclusões é que nós tiramos aqui neste último? É mais fácil. É o mesmo princípio, o princípio é o mesmo, mas este é claramente mais fácil. Porque temos o quê? Qual? Esse, ok. Este último aqui. Este, do 16n ao cubo. É o mesmo princípio. Como é que nós olhamos para isto e pensamos assim, ok, tenho aqui 16n ao cubo, tenho aqui 3n à quinta. O que é este menos n? Como é que nós lhe chamamos carinhosamente? É uma pedida. Também, porque, ao fim e ao cabo. O n tende para infinito. Sim, mas aqui está ao cubo e ali não está. Portanto, eu olho para aqui e digo assim, tem qualquer coisa do tamanho de 16n ao cubo e aqui tem qualquer coisa do tamanho de 3n à quinta. Então, se quiser, tem qualquer coisa que, a menos de uma constante, é da grandeza de n ao cubo e aqui uma coisa da grandeza de n à quinta. Então, que critério é que eu vou aplicar? É outra vez a mesma ideia. Vou comparar e vou comparar com quem? Eu pus com a Dirichlet outra vez. Com a Dirichlet. Mas qual Dirichlet neste caso? 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado, exatamente. Isto, eu penso qual é que é o k neste caso, quando eu quero pôr os elevados ao mesmo. Exatamente. De grosso modo. Exatamente, é mesmo isso. É mesmo isso. Qual é a série de Dirichlet cujo tamanho está de acordo com isto? E uma maneira de pensar no assunto é olho para o n ao cubo, olho para o n à quinta, bom, n ao cubo sobre n à quinta, quanto é que dá? Dá 1 sobre n ao quadrado. E no fim das contas, está a dizer a Carolina que no fim das contas vai dar 16 sobre 3, não é? Se eu dividir isto por 1 sobre n ao quadrado. E a Maria disse que já tínhamos resolvido, ok, mas já tínhamos resolvido sim, mas levantou-se a dúvida, veio a proposta da discussão, refletimos sobre isso, não faz mal. E serve para explicar esta ideia, não é? Agora, se desaparecer uma série parecida com esta no vosso mini-teste, vocês já sabem o que é que devem fazer, não é, meus meninos? Sei lá, se aqui tivesse n ao quadrado em vez de n ao cubo, o que é que íamos fazer? Comparar com 1 sobre n ao cubo, porque 5 menos 3 dá 2, não é? Porque n ao quadrado sobre n ao cubo dá 1 sobre n ao cubo. O n ao quadrado sobre n à quinta dá 1 sobre n ao cubo. Ou se aqui estivesse 16, vamos pôr outro número qualquer. Aqui estava 72, aqui estava n elevado a 4, aqui estava n elevado a 11, por exemplo. Pronto, inventámos uma série nova. E agora? Vamos comparar com quem? Com 7. 7, pois. Exatamente. É o que faltar. É o que faltar, não é? Temos aqui n à quarta pois. e aqui temos n elevado a 11, vamos comparar com 1 sobre n elevado a 7. Isto também disse a mesma coisa, isto também disse a mesma coisa. Estão a ver? É muito fácil. Quando, ao fim e ao cabo, se temos qualquer coisa com polinómios ou parecido com polinómios, o que a gente deve fazer é, digamos assim, o que é que falta ao grau de cima para chegar abaixo e vamos comparar com a série de Dirichlet correspondente. Aqui está a quarta, aqui está elevado a 11, faltam 7, vamos comparar com 1 sobre n elevado a 7. Ou n elevado a 4 dividido por n elevado a 11, quanto é que dá? Dá 1 sobre n elevado a 7. Então vamos comparar com 1 sobre n elevado a 7. Está bem? Há mais alguma aqui que queiram questionar aqui deste exercício? Na mesma proposta. Exercício 9. Só cá está. Bem, agora, depois do que andamos a fazer, esta deve ser muito fácil. Se calhar não precisamos de muito tempo para... Acabámos de fazer, praticamente. Hã? Esta acabámos de fazer. Acabámos essencialmente de fazer, não é? Está bem? Portanto, imaginem que saía isto num mini-teste, isto é uma brincadeirinha. Não é, meus meninos? Certo? Ninguém se pronuncia. Fácil, não é? Esse exercício novo vai ser convergente na mesma, certo? Comparamos, mais uma vez, segundo critério de comparação, série de Dirichlet 1 sobre n ao quadrado e está feito. Tranquilo. Muito bem. Okay. Acho que não vale a pena a gente perder muito tempo com isto. Temos para aqui mais alguns exercícios.
Portanto, podemos... Ok, agora, um exercício extra, daquela folha extra, seria assim, primeiro temos uma série geométrica com soma igual a 6 e com o primeiro termo igual a 8. Pergunto, qual é a razão da série? É muito fácil, é um joguinho. Ora, entretanto, a Tatiana estava a perguntar-nos e não vi. Sim, não, o exercício 9 eu já tinha resolvido e deu-me que era convergente, só queria que o setor confirmasse se é ou não. É convergente, exatamente. É, pronto, ok. Portanto, vamos lá ver. Então, já agora vamos... Sim, eu consegui resolver, era só para ter certeza que tinha feito bem. Sim. Portanto, exatamente, comparamos com a série de Dirichlet 1 sobre n ao quadrado, comparamos para aqui n ao quadrado sobre n à quarta, 1 sobre n ao quadrado, limita a 2, está aqui este 2, não é? E, portanto, segundo o critério de comparação, diz que o limite não dá um valor finito e diferente de zero, mesma natureza. Portanto, como é da mesma natureza que uma série de Dirichlet 1 sobre n ao quadrado, é convergente. Está ok? Obrigado, professor. Ok. Então, estávamos no exercício 3 da folha extra. Entretanto, mais uma vez, como há bocadinho em este, se tiverem algum exercício que queiram que explicitamente, estejam à vontade. Eu tenho para aqui vários. Eu depois tenho da folha extra, portanto. Ok. Então, bom, este é muito simples. Sabemos que se a soma da série geométrica é igual a 6, o primeiro termo é igual a 8, o que é que a gente tem que fazer? Digam lá. Nem pode ter a gente fazer as contas, é só dizer o que é que se tem que fazer. O que é que fazemos? Temos a fórmula para a soma, que a soma é igual ao primeiro termo, a dividir por menos a razão. Exatamente. Pronto, depois é substituir. Depois é só substituir e resolver a equação e encontrar a razão, exatamente. O primeiro termo que é 8 vezes 1 sobre 1 menos a razão, dá igual a 6 e encontrar a razão. É só isso. Ok. Então, e qual era o pedido? Que espécie de série é esta? Série de Mengoli. É convergente, sim ou não? É uma série de Mengoli do tipo somatório de AN menos AN mais 1, sim? Exato, sim. Okay. E a primeira parcela é com n igual a 3. Portanto, este lado aqui, a primeira coisa que aparece é com n igual a 3, dá 2 vezes 3, 6, mais um 7, sobre 3 mais 3, 6. 7 sobre 6. 7 sextos, sim. É? E é uma diferença de 1. Portanto, é tipo AN, se este for AN, este é AN mais 1. Portanto, o que é que nós precisamos de saber para mostrar que a série é convergente? Precisamos de ver que esta sucessão tem limite. E tem, não é? Sim. Tem 2, certo? Ok? Portanto, a série é convergente e a sua soma é a primeira parcela aqui deste lado menos o limite desta coisa. Portanto, vai dar menos 5 sextos? Mas depois... Pode ser, acho que sim, acho que é isso. Portanto, vai dar 7 sextos, que é a primeira coisa que aparece. Menos 2, o limite. 2, sim, menos 2, que é o limite. Pronto, depois pôr ao mesmo denominador. Dá o mesmo denominador e dá os menos 5 sextos, como ainda está a ter. Está certo. Ok, pronto. É mais para confirmar, porque a minha dúvida depois é confiar. Só por lá o sinal de igual. Já agora vai ficar escrito, bonito. Ok. Tá? Está bem? Outros meninos? O Vasco escreveu aqui várias coisas. Não ficou tratado o anterior. Isso já foi há algum tempo. Foi há algum tempo atrás. Ok. E a fórmula da soma, Vasco, é sobre esta fórmula que estamos a falar. A anterior nós não temos a soma. Naquela do critério de comparação nós não sabemos calcular quanto é que é a soma, mas sabemos que é convergente. E aqui vamos aplicar a fórmula das séries de Mengoli. Ok. Tudo bem. Okay. Eu já estava desatualizado. Desculpe lá o Vasco. Professor, sim. Neste caso das de Mengoli, nós a primeira coisa que temos de fazer para ver se é convergente ou não é calcular o limite. Neste caso o limite seria 2, pronto. 2, e aí vemos logo que ela é convergente, certo? E aí vemos logo que ela é convergente, exatamente. Ok, e depois fazemos a soma e a soma não nos confirma nada. A soma só temos de respeitar a fórmula do n do limite. Não. Sim, a fórmula é a primeira parcela que nós exato. menos o limite. Menos o limite, ok, pronto. Mas o limite, espera, a soma em si não nos diz nada, só calculamos.
A soma diz-nos qual é a soma da série, não é? Podia uma coisa- Não nos diz nada de ser convergente ou não, era isso. Bom, diz-nos no seguinte sentido: se ela é Se convergente, fosse infinita, era divergente à partida. não é? A soma tem que dar um número real, não é? Ser isso- convergente quer dizer sim, que a sim, soma sim. dá um número real. Se nós tivéssemos, Ok. nem que fosse por um oráculo dos deuses, nos dissesse a soma dá menos 5 sextos, então isso é Uhum. convergente, porque essa é a Ok. definição de ser convergente, é ter uma soma que é um número real. Ok, também estou a ver o que o Vasco está a dizer. Está bem? Ok. Mais, Ok, obrigada. mais pedidos, meus meninos. Da Inês ou de outras pessoas. Tenho aqui A vários Inês falou no exercícios. exercício 6, eu também tive alguma dúvida. Uhum. Exercício 6, Sim, eu tinha para aqui alguns, não é? 6, era é este? esse mesmo. Ok. Ora bem, então, portanto, nós aqui temos uma série que nos dizem que é divergente. Bom, isto não é muito diferente do que Do que nós temos estado a fizemos tratar com as de em Dirichlet, não é? Exatamente. O raciocínio vai ser o mesmo. É uma daquelas séries que nós tipicamente vamos comparar com uma série de Dirichlet. Portanto, se eu tivesse, por exemplo, n ao quadrado em cima e em baixo tivesse n à quinta, eu ia comparar com 1 sobre n ao cubo. Agora, tenho n ao quadrado em cima e n elevado a um certo k ali em baixo. Portanto, eu iria comparar com quem? Lembram-se o que é que a gente fez ainda há bocadinho? Fizemos várias deste tipo. Se eu tinha 4 em cima e 11 em baixo, o que é que eu fazia? 11 menos 4, 7. Pois seria a diferença, sim. A diferença. Portanto, eu aqui, o que é que eu vou comparar? Vou comparar com 1 sobre n elevado a k menos 2, fazer a diferença. É o mesmo princípio. Não é? Portanto, vamos lá escrever. Portanto, vamos comparar com a soma de fração 1 sobre n elevado a k menos 2. Não é menos 1, menos 2. Vamos comparar com isto. Ou seja, vamos comparar e vamos concluir o quê? Se nós formos fazer as contas agora, não é preciso fazer as contas todas, mas se eu fosse dividir este termo geral por 1 sobre n elevado a k menos 2, o que é que dava? O k menos 2 vinha para cima, k menos 2 mais 2k, tinha o mesmo k e o limite dava... Repara, está aqui no 5 em baixo, não é? Portanto, se eu dividir este por este, o limite dá... Um quinto. Um quinto, sim. Está bem? E baixo também disse um quinto. E, mais uma vez, não importa se é um quinto, se é um terço, se é 2, se é 10. É um número finito diferente de zero, ou seja, segundo o critério de comparação, séries da mesma natureza. Ora, então o que é que a gente sabe sobre estas séries? O que é que sabemos sobre estas séries de Dirichlet? O expoente, para ser convergente, o expoente é maior do que 1. Para ser divergente, É menor ou igual que 1. menor ou igual. Então, o que nós sabemos é que k menos 2 Menor ou igual que 1. menor ou igual a 1. Portanto, podemos escrever assim, comparando com, obtemos k menos 2 menor ou igual a 1. Ou seja, k menor ou igual a 3. Está bem? Está ok, meus meninos? Sim. Okay. Há mais algum pedido? Se não houver, há para mais coisas. Estas já fizemos, esta fizemos agora. Bem, já agora podemos avançar. Para 7. É este, não é? Sim, sim. Ok, 7. Está bem. E agora, isto se calhar vai um bocadinho também ao encontro daquela questão que a Inês pôs já há bocadinho, e tivemos um pedaço a debater, quer dizer assim, eu olhando para aqui, que espécie de critério é que eu vou usar? E a Inês disse, eu sei quando é o de raiz, porque tem não sei o que elevado a n. Este é um bom exemplo que sugere um certo critério. Bem, raiz não será, porque raiz de n fatorial não dá sempre jeito. Professor, este aqui não dá para ser a da razão? Exatamente, este aqui Ok. dá muito bem para ser da razão. Ok. E qual é a pista, qual é
aqui a forma que isto tem que nos sugere aplicar a razão. É o facto que tanto o fatorial como os expoentes é tudo produtos de coisas, e portanto quando nós temos quocientes produtos, há muita coisa que vai simplificar, que vai cortar. Portanto, coisas que têm 2 elevado a n e fatorial e coisas assim de género como este, sugere aplicar o critério da razão. Coisas que é tudo elevado a n, como a Inês disse muito bem, sugere aplicar o critério da raiz. Coisas que é um polinómio em cima, um polinómio em baixo ou algo parecido, sugere aplicar o segundo critério de comparação. Portanto, já temos sim algumas pistas que nos podem, digamos, responder um bocadinho àquele desejo da Inês, dizer assim, como é que eu olhando para lá sei qual é o critério. Já temos aqui algumas ideias. E este é um caso em que o da razão parece ser sem dúvida o mais propício. Podíamos tentar ver se conseguíamos também usar critério de comparação. Também se lá chegava, mas dava mais trabalho. O da razão parece ser mais convidativo. Ok? Não sei se vale a pena fazer as contas. Ou não. Vale a pena fazer? Sim. Ok, então diz que sim. Vamos fazer. Então vamos fazer, não é? Portanto, aplicando o critério da razão. De razão ou de D'Alembert é a mesma coisa. Vamos lá ver. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o limite de uma fração em que pomos em cima a n mais 1, portanto, que é uma vez uma fração também, de n mais 1 fatorial e n mais 1 elevado a n mais 1. E em denominador, fração n fatorial n elevado a n. Pode ver se eu não me engano a escrever isto. Ok? É isto, certo? n mais 1 fatorial sobre n mais 1 elevado a n mais 1 e n fatorial sobre n elevado a n. E agora vamos simplificar esta fração. O que acontece? Este n elevado a n passa lá para cima, este n fatorial passa cá para baixo, o n fatorial com o n mais 1 fatorial, vamos já simplificar um bocadinho, fica só n mais 1 e depois o resto, o que é que fica? Vamos lá escrever isto. Fica o limite e fica uma fração e em cima sobravam n mais 1 por causa do fatorial com o outro fatorial e depois ficava n elevado a n e depois em baixo ficava n mais 1. Vou pôr aqui um n mais 1 também já separado para simplificar a conversa. Vezes n mais 1. Vamos lá ver se concordam. Vejam lá se concordam. Se a gente não se enganou. Portanto, n mais 1 fatorial é n mais 1 vezes n fatorial. E esse n fatorial, com este n fatorial, vai embora. E o n elevado a n passou para cima. E este n mais 1 elevado a n mais 1, podemos separar aqui o n mais 1 para o lado. Fica n mais 1 vezes n mais 1 levantado em n. Ou seja, este n mais 1 também se pode mandar embora. Certo? Então vamos escrever desta maneira, ver se concordam. Igual, no limite, fração. Então tínhamos n elevado a n e também n mais 1 elevado a n. Então podemos pôr n sobre n mais 1, tudo elevado a n. Falta só o parênteses aqui do outro lado. Com parênteses a mais. Então. Vejam lá se estão de acordo com isto. Estão de acordo? Sim. Ok. Bom, e quanto é que é este limite? Será que reconhecem este limite, coisas que estudaram no 12º ano, há algum tempo atrás? Aqueles limites que têm não sei o que elevado a n, quando uma coisa tende para 1 e não sei o que, 1 mais não sei o que elevado a n, 1 menos não sei o que elevado a n. Faz lembrar alguma coisa ou não se lembra nada disso? Os limites notáveis, talvez? Pois o Vasco diz qualquer coisa. Será que tem alguma coisa a ver com o E? Tem, sim, senhor. Os limites notáveis, aqueles limites com o E.
se calhar, talvez a gente se lembre que precisamente havia um limite que dava E, mas era quando isto estava ao contrário, ou seja, se tivesse n mais 1 a dividir por n, e tudo isso elevado a n, esse limite dava E. Era aquele limite notável, 1 mais 1 sobre n, que é o vez de ter n mais 1 a dividir por n, tudo isso, tudo elevado a n, o limite dá E. Então este dá, se quando está ao contrário dava E, este dá quanto, meus meninos? 1 sobre E. 1 sobre E, exatamente. Isto dá 1 sobre E. Professor, posso só colocar uma questão? Claro. Aqui neste caso, como estamos a fazer referência aos limites notáveis, estamos a considerar que o n pertence então aos números naturais? Sim, o n pertence aos números naturais. Nós estamos a trabalhar com sucessões e séries, em que o n é sempre nos números naturais. Ok. Obrigada. Mas este limite também é verdade se eu aqui pusesse, normalmente costumamos usar a letra x quando estamos a falar de variáveis reais e o n quando é dos naturais, não é obrigatório, mas estamos habituados a escrever dessa maneira, não é? Portanto, se isto fosse um limite de quando x tende para mais infinito, de x sobre x mais 1 elevado a x, o limite continuava a dar 1 sobre n na mesma. Portanto, não sei se era essa a questão, se é por causa do n ser natural. É por causa do n tender para infinito, é por isso que funciona, é por causa disso. Pois era essa a minha dúvida, ok, Não fosse obrigada. um número natural, fosse um real, mas também tender para infinito, o limite dava a mesma coisa. Mesmo. Ok, obrigada. Okay? Portanto, módulo esta questão dos limites, a gente podia não se lembrar, tudo bem, é natural a gente não se lembrar muito de todas estas coisas, mas agora que sabemos que dá um sobre E, o que é que nós concluímos disto? É convergente. É convergente, exatamente. Mais uma vez, a Carolina também disse, convergente, muito bem. Portanto, 1 sobre E é menor que 1, portanto, logo, a série. Ui, epá. Tenho que desligar, eu liguei aqui umas extensões que ajudam a escrever, mas isso dá mais, acaba por estrovar mais do que escrever tudo. Ok, pode ser convergente. Este foi para aqui um end equation.